Eu resolvi gravar essa videoaula, que na verdade é mais um compartilhamento de informação, te passando o nome das principais doenças que são estudadas na parasitologia. Eu não vou falar aqui de cada uma delas, tá? Eu vou gravar para vocês também alguns vídeos falando e esclarecendo como acontece o ciclo de várias doenças. Eu vou selecionar as principais, as que são mais comuns, e vou compartilhar com vocês aqui através também de vídeos. Mas para esse momento, tá? Eu quero que você apenas tenha dimensão da quantidade de doenças que existem e qual organismo, qual grupo de organismos, ou melhor, causa essa doença, tá? Geralmente, doença de verme nós chamamos de eumintíases, tá? Aqui no caso, quem passa são vermes, tá? Euminto vem de verme. Os vermes, na verdade, são animais invertebrados. Eu também vou gravar para vocês aqui um vídeo falando a diferença dos vermes, porque a diferença dos vermes diz muito sobre o tipo de doença e a forma como, de repente, o parasito ele age dentro do corpo, tá? Mas como aqui é mais uma informação básica, porque eu quero só dizer para você da onde é aquela doença e da onde é aquela outra doença, olha só. Tem dois tipos de vermes que são bem conhecidos. Os vermes que nós chamamos de plateumintos e os vermes que nós chamamos de nemateumintos. Patrick, isso está onde dentro do jogo do bicho, esses vermes? Está dentro do que nós chamamos de animais invertebrados, tá? Citar para você um exemplo, tá? Eu vou gravar uma aula só falando sobre a questão de classificação de plateuminto e nemateuminto, mas olha só. Você já ouviu falar nas esponjas marinhas? Pronto, as esponjas marinhas são animais. Pertencem ao filo que nós chamamos de poríferos. Tranquilo. Outro filo de animais que existem são os quinidários, que são as águas vivas. É um outro tipo de animal, é um outro tipo de bicho. Barata é um outro tipo de bicho. Minhoca é outro tipo de bicho. Minhoca é o quê? Minhoca é um anelídeo. Barata é o quê? Barata é um artrópode. Minhoca, anelídeo. Eu já falei minhoca? Se não falei, falei de novo. Minhoca, anelídeo. O que mais nós temos? Tem um monte de filo. Mas tem dois filos, tá? Que são marcados, literalmente, por organismos que podem causar doenças. Eu não posso dizer assim, que todo verme causa doença. Não posso dizer isso. Existem sim vermes que causam doença, mas não são todos. E esses vermes, literalmente, você encontra eles em dois grupos de animais. No grupo, no melhor, dos plateumintos e no grupo dos nemateumintos. Plateuminto é uma coisa, nemateuminto é outra coisa, tá? Eu vou estar explicando depois para você, numa aulazinha assim curtinha, quais são as características de um plateuminto e quais são as características de um nemateuminto. Mas são bem diferentes, mas são vermes. E tem doença que quem causa é um plateuminto e tem doença que quem causa é um nemateuminto. E por que eu tenho que saber disso, Patrick? Porque a forma que o organismo age no corpo do ser humano tem muita relação ao tipo de animal que é. Plateuminto é uma coisa, nemateuminto é outra, tá? Quando a gente for ver as características deles, que eu vou também mencionar para vocês, você vai perceber que é bem diferente mesmo, mas ambos podem sim causar doenças, tá? Então, de uma maneira mais basicona, só para tu poder entender, essa doença aqui quem causa é um plateuminto. Essa doença aqui quem causa é um nemateuminto. Olha só que interessante. Hidatidose, até é complicado de falar o nome, né? Hidatidose. É uma doença, eu não vou falar sobre ela agora, como é que acontece, mas é uma doença de plateuminto. Faciliose, doença de plateuminto. Aí eu tenho as três que são hiper mega conhecidas. Teníase, que no caso eu tenho a Taenia solium e a Taenia saginata. A esquistossomose,
que é uma doença que eu até mencionei sobre ela no vídeo que eu gravei para vocês, que tem lá também o caramujo como hospedeiro intermediário. E eu tenho a cisticercose. Todas essas doenças são doenças de plateumintos. A gente vai estar conhecendo, eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Vou publicar aqui para vocês explicando as principais e como acontece o ciclo, tá? O ciclo de vida desses organismos no corpo da gente e a consequente relação de parasitismo que existe. Então isso aqui é tudo de plateuminto. É bem provável que você já ouviu falar em esquistossomose. A partir de hoje, esquistossomose, plateuminto, que é um verme plano, tá? Teníase, cisticercose, plateuminto, ok? Outras doenças são nemateuminto. Nemateuminto significa verme cilíndrico. Olha só as doenças, tá? Que é bem provável que você já ouviu falar em alguma delas. O grupo é dos nemateumintos, é que vai ter esses organismos aí que podem causar essas doenças. Eu tenho a enterobiose, tá? Bem conhecida, nossa, bem cutânea na pele. Eu tenho a filariose ou elefantíase. Um detalhe, olha só, uma doença de verme onde o vetor é um mosquito. O mosquito pica e de repente você pode pegar essa doença. Eu tenho a ancilostomose, tá? E eu tenho a ascaridíase. Tênia é o que tu conhece como solitária. Ascaridíase é o que tu conhece como lombriga. Aí depende, tá? Tem gente que chama lombriga, tem gente que chama lombriga, tá? Então é ascaridíase, que quem no caso causa essa doença é o Ascaris lubricoide. Então perceba, doença de nemateuminto é aquelas. De plateuminto, ou melhor, é aquelas. Essas são as nemateumintos. E qual é o objetivo de eu ter gravado esse vídeo aqui para vocês? Como a gente está aqui nessa parte introdutória, duas coisas interessantes. Primeiro, você saber o grupo ao qual esse organismo faz parte. E segundo, para quando tu for estudar, tu vai perceber que o ciclo dos nemateumintos ele é mais complexo do que o dos plateumintos. Repare. Depois, para quem está estudando, vem aqui me comentar. Se você pega um ciclo de uma Ascaris, meu amigo, é um monte de coisa que acontece. Porque é um animal mais complexo, é um animal mais desenvolvido. É bem provável que aqui eu esteja falando para estudantes que já fizeram alguma das atividades e percebeu ali alguns ciclos de algumas doenças, mas não tinha reparado nisso. Eu acho que agora a cabeça estourou. Geralmente, os ciclos de doenças nemateumintos são mais complexos. Plateumintos são menos complexos. Isso tem muito a ver com o tipo de organismo. Plateuminto é um tipo de animal. Nemateuminto é outro tipo de animal. Então, o objetivo desse vídeo foi trazer para você eu não vou chamar isso aqui de mapa mental, nem de fluxograma, não. Eu vou chamar isso aqui de compartilhamento de informação mesmo pro tópico, tá? Mas, de repente, tá? Com esse materialzinho aqui, que eu vou estar colocando para vocês aqui, vocês acabam anotando isso, tá? Para toda vez que você for ver lá as doenças ou alguém falar, você saber, aí é plateuminto, aí é nemateuminto. Combinado? Gente, é isso, tá? Vejo você em outro vídeo que eu compartilho aqui com vocês. E vamos embora que tem muita coisa boa vindo aí para poder trazer para você mais informações sobre parasitologia, tá bom? Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!